Existe uma tese que você já deve ter visto em algum lugar navegando pelas redes sociais, que é a teoria da ferradura. E ela diz, trocando em miúdos, eu estou simplificando, que os lados opostos no extremo do espectro político, eles são mais parecidos do que qualquer um dos lados gostaria de admitir. Por isso que é uma ferradura, né? Tá lá o meio aqui em cima e aí você imagina que os extremos vão se aproximando tanto em táticas quanto em ideologia e embora seja, como tantas outras ideias que você viu na internet, um pouco simples demais, existem algumas circunstâncias que fazem você entender por que tanta gente fala da tal da teoria da ferradura. Vendo o que tem acontecido, tanto em relação ao Trump nos Estados Unidos quanto o Lula no Brasil, é curioso como as ações de um batem tão bem com as ações do outro. Eu não sei quanto das notícias americanas você está acompanhando, mas basicamente o Trump acabou de entrar e além de todas aquelas tretas com os vizinhos, que eu já mencionei em um outro vídeo, ele também está basicamente desmantelando o governo federal nos Estados Unidos. O Elon Musk, que alguns estão chamando de co-presidente, e com razão, inventou um tal de DOGE, que é o Department of Government Efficiency. A propósito, government, não government, não government. Não erra essa na sua entrevista bilíngue para aquela vaga na gringa, hein? Government. É o mesmo O a propósito da palavra love ou above e cover. Os brasileiros tendem a errar essas. Tem uma dica de graça aí pra você. Mas enfim, eu tô ligado que quando eu falo de inglês aqui tem gente que fica com raiva. Pode fechar o vídeo e sair fora. Como eu estava dizendo, o Elon Musk, junto com alguns asseclas, foi polêmico agora, né? Os moleques de entre 19, acho que 23, 24 anos. Tá lá o Musk e esses pirralhos fuçando tudo no governo americano para tentar se livrar de um monte de coisa. O que, a propósito, já está começando a desencadear apoiadores do próprio Trump a reclamarem porque descobriram subitamente que alguns dos benefícios governamentais que eles próprios recebem agora vão ser cortados por causa do Musk e o DOGE. Toda vez que você vê o apoiador de um político se fudendo por causa das medidas que esse próprio político implementou, você fica pensando, caralho, mano, talvez uma das coisas mais irônicas que podem existir. Aconteceu algo parecido com o Lula, como eu falei, é por isso que me fez pensar na tal da tese da ferradura, teoria da hipótese, sei lá como que você quer chamar. Teve um influencer, que é uma pessoa com deficiência, que marchou lá com o Lula, subindo lá, eu acho que o Palácio do Planalto, aquela rampa lá com ele, e ele recentemente viralizou na internet, porque ele se decepcionou com o presidente Lula com algumas das mudanças que ele implementou em relação a pessoas com deficiência e os benefícios governamentais que essas pessoas recebem. Mas isso não é tudo. O Trump, tanto quanto o Lula, fizeram uma campanha onde inflação, o preço das coisas no mercado, era uma das preocupações principais. Claro, teve o lance da imigração ilegal lá também, que foi um ponto muito importante da campanha política americana, mas primariamente inflação, os preços das coisas. O Trump, nos seus comícios, frequentemente batia na tecla de que as compras estão muito caras. Ele falou o absurdo de que ninguém estava usando o termo groceries, que é o termo para compras, né? O compra que você faz no mercado. E ele falou em um dos comícios que ó, ninguém estava falando de groceries, ninguém estava falando de fazer compras e eu que estou falando disso. Ninguém mais está prestando atenção. Ele deu a entender que a palavra em si não era utilizada antes dele mencionar esse negócio nos comícios. Coisa de doido. Da mesma forma, o Lula também fez uma campanha focando em baixar os preços das coisas. Em uma das suas aparições na mídia, ele falou que o brasileiro vai voltar a fazer o churrasco, comer a picanha com a gordura, lá na farinha, acho que ele falou. E em uma declaração recente, a gente viu que mudou rápido. Porque em um pronunciamento nesses dias, o Lula estava explicando que ó, o que você tem que fazer é o seguinte, né? Vocês têm que ajudar também, meu irmão. Vocês estão pensando que eu sou o quê? Que eu sou o presidente? Que eu posso fazer qualquer coisa? O que você tem que fazer é o seguinte, você vai lá no supermercado e o negócio está muito caro, compra outra coisa, compra uma coisa mais barata, vai em outro supermercado, faz a pesquisa. Você tem que ajudar, se todo mundo tivesse a consciência. Ele está terceirizando para o povo a tarefa de baixar a inflação, porque ele diz que se a gente parar de comprar as comidas mais caras, o comércio não vai ter outra alternativa a não ser baixar os preços. E eu já te digo de cara que ele não está errado. A mecânica que ele está descrevendo, oferta e demanda, é extremamente liberal da parte de um chefe de Estado, tá dizendo que a responsabilidade é sua, você que tem que mudar os seus hábitos para que então o mercado responda, e que vai muito na contramão do que eu sempre ouvi dos meus amigos à esquerda, porque eles sempre falam de problemas estruturais que requerem soluções estruturais, em vez daquela
daquele pensamento de que nós, cada um tem que fazer uma paradinha para ajustar e empurrar o mercado na outra direção. Foi extremamente mal-vindo por muita gente, embora eu vi vários apoiadores do governo insistindo que não, mas ele não tá falando nada errado. Eu não discordo, ele não tá falando nada absurdo. Só que é estranho que o cara... Eu lembro que na campanha a ideia era vamos voltar a comer churrasco, comer picanha. Aí agora eu vejo tanto o governo quanto os seus apoiadores falando que o trabalho de resolver isso é nosso, é da população. Vocês é que tem que se organizar e parar de comprar os negócios caros. Mudou rápido, mano, mudou muito rápido. A mesma coisa está acontecendo com o Trump. O Trump ele é mais maluco ainda, porque ele falou, e não uma vez só, que no primeiro dia ele ia implementar as mudanças necessárias para baixar o preço de carne, de ovo e tudo mais, né? Obviamente, não foi o caso, e em pronunciamentos mais recentes o Trump fala que não é bem assim, tá caro mesmo, a gente tá resolvendo, mas não, a gente não sabe, talvez suba, quem é que sabe? Como é que... Mano, pelo amor de Deus, soluções fáceis, oferecidas por políticos com um quê meio messiânico, que são apoiados por gente que realmente acha que eles vão resolver tudo. Eu não deveria estar surpreso, é óbvio que esse tipo de coisa vai inevitavelmente decepcionar, é previsível que os apoiadores dos dois lados fiquem dando desculpas para justificar isso aí. É meio ridículo, mano. Meio ridículo. Se você elege alguém porque você acredita que as suas medidas econômicas vão ser benéficas para a sociedade, se você acha que a visão social desse candidato ou daquele candidato é como nós deveríamos reorganizar a sociedade, as mudanças que eles propõem, isso faz sentido, você apoiar o cara, eu entendo, mas quando o cara começa a demonstrar que está fazendo diferente do que ele deu a entender que era capaz de fazer, todo mundo devia se unir na cobrança disso, não é verdade? E, mais uma vez, eu vejo essa semelhança, porque tanto o Lula quanto o Trump, eu estou notando que os seus apoiadores não estão uniformemente defendendo a parada. Tem muita gente falando que se decepcionou no voto no Trump, da mesma forma como eu vejo muita gente dizendo que o PT nunca mais vai ter votos deles. Além disso, ambos os lados estão aumentando os impostos que a população vai pagar. Teve toda aquela papagada da taxa das blusinhas e tudo mais, que, né, que zona aquilo foi, né? Do lado do Trump, uma guerra comercial com a China, com o México, com o Canadá. Elas foram paralisadas temporariamente, tanto o México quanto o Canadá falaram assim, ó, a gente vai fazer assim as coisas que você está pedindo, que eram coisas que eles já estavam fazendo. Aí o Trump falou, tá vendo, ó? The Art of the Deal, que é o nome do livro dele, a arte do negócio, aí, ó, o que eu fiz aí, ó, resolvemos tudo lá. Eles não fizeram nada diferente do que eles já tinham se comprometido em fazer. Ele criou uma confusão para então oferecer a postura como a solução do caos que ele mesmo gerou. A popularidade dos dois governos está sofrendo e parece que as medidas que eles queriam implementar, além de mal recebidas, vão piorar a situação pro bolso dos próprios caras que os elegeram, tá entendendo? Mano, isso vai dar tanto pano pra manga. O Trump, ele tá fazendo um speed run de dissolver a constitucionalidade daquele país, tá entendendo? O cara já tá falando de se reeleger uma terceira vez, né, propor emendas à Constituição para permitir isso. O cara tá falando em tomar o território canadense, transformá-lo no 51º estado. Falou em abrir um campo para abrigar os imigrantes ilegais que ele vai deportar, né? Ele quer botar lá em Guantánamo, olha, logo Guantánamo, mano. Um negócio que já é tão... O nome Guantánamo, ele tá eternamente manchado por causa do que aconteceu lá depois do 11 de setembro, os terroristas que o Bush mandou... Terroristas, né? A gente não sabe, tem gente lá que foi enfiada lá sem nenhum tipo de acusação formal, sem nenhum tipo de devido processo. Então, os acusados pelos Estados Unidos de terrorismo foram enfiados lá, e aí rolou tortura, rolou... Tipo, é muito louco ele ainda usar o mesmo local que já era tão controverso. E que sequer pode abrigar essa galera toda. Tem milhões de imigrantes ilegais lá, e Guantánamo, no auge das suas operações, não tinha nem 1.000 detentos. Então, mais uma vez, ele propondo coisas que não tem como funcionar, mano. Colocar tarifas, aumentar a tributação, vai custar ao americano médio.
E eles estão falando a mesma coisa que eu via os apoiadores do Lula falando quando rolaram aquelas taxações lá. Não, mas porque isso aí vai ajudar a desenvolver a indústria. Até os Estados Unidos, que eu diria estão numa posição melhor de realmente desenvolver por causa da ausência dessa entrada de produtos, nem isso vai acontecer, mano. Pelo menos definitivamente não no longo prazo. O que vai acontecer é que todo mundo vai perder poder de compra, mano. Enfim, que bagunça. E aí, mais uma vez, a ironia máxima é porque você tem, né, o Lula, esquerda, aumentando a taxação. E aí, os seus apoiadores defendendo. Trump, direita, aumentando a taxação, os apoiadores defendendo. Fez campanha para baixar o preço das compras no mercado, não tá dando certo. O outro, mesma coisa. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É muito estranho que eles estão em posições diametralmente opostas do espectro político e estão implementando as mesmas soluções e dando errado do mesmo jeito e os seus apoiadores passando pano do mesmo jeito. Irmão, quando é que vocês vão aprender que político, ele é um servidor público, maluco, ele tem que trabalhar pra você, pra sociedade. Por que vocês estão se pegando os caras como se fossem popstars, tá entendendo? Porra, mano. Mas enfim, o que você acha sobre isso? Coloca aí como sempre nos comentários. É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.